Empate contra o Operário em 0-0, empate no Clássico Atletiba em 1-1 e a pergunta começa a surgir. O questionamento ao trabalho do Juan Carlos Osório começa a surgir. O Juan Carlos Osório vai completar 2024? Essa é a dúvida do Tretes Responde de hoje, né, Furlan? Cara, é ruim falar sobre isso, né? 10 jogos só, pouco tempo. Eu acho que tudo se acaba alavancando por conta desses últimos 2 jogos. Esses últimos 2 jogos foram muito ruins do Atlético contra os dois principais times que a gente poderia jogar no Campeonato Paranaense, as duas principais competições, desculpa, as duas principais competitividades que a gente teria, né? Sim. O que a gente pode ler é, quando o nível aumentou, o Atlético tropeçou. E assim, não só tropeçou, como jogou mal. E isso é um ponto. Deixou de criar, não conseguiu evoluir. Isso não foi nada legal. Eu penso assim, Vincenzo. É claro que o elenco normalmente se transforma e também joga a um nível maior de concentração e competitividade com as competições melhores, né? Sim. Mas também o grau de competitividade aumenta do outro lado. Então é meio que uma. Não é um trade-off aqui que aumenta uma coisa e diminui outra. Os dois vão aumentar. Então a sequência disso, Vincenzo, é o seguinte, cara. Essa resposta seria muito fácil eu te dar se a gente tivesse tido algum jogo em uma competição realmente mais importante que o Paranaense. Ah, mas o Paranaense já mostra muita coisa. Concordo. O Paranaense mostra muita coisa, mas as outras competições mostram mais. E assim, Vincenzo, Sim. eu não gosto de ser aquele que paga para ver. Não gosto mesmo. Se eu fosse falar hoje, cara, dia 19/2, às 3 horas e 58 minutos, nesta tarde de segunda-feira, que nós estamos gravando esse programa que vocês estão vendo só na quinta-feira, Vincenzo, tudo pode mudar, mas eu acho que não, cara. Eu acho Cara, que assim, não vai, cara. eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, o Campeonato Paranaense derrubar treinador para mim é inconcebível, tá? Não dá para derrubar um treinador por uma campanha ruim e não dá para ainda usar treinador também por uma campanha boa em Campeonato Paranaense. Não é parâmetro para o restante da temporada. O meu principal ponto aqui é nenhum treinador no Atlético completa o ano. Nenhum treinador. O Thiago Nunes em 2019 não completou o ano. Por exemplo, o ano inteiro de pré-temporada ao dia 6, dia 10 de dezembro, que é o último jogo do Campeonato Brasileiro. Ninguém faz isso. Nenhum treinador. Na história recente, pelo menos do Atlético, e aí é um desafio. Qual foi o último treinador que comandou de Pois é. pré-temporada à última rodada do Campeonato Brasileiro? É muito difícil da gente achar. O Atlético tem, e tem no Mário Celso Petralha essa figura mais importante, de um time que tem muito pouca paciência com o trabalho dos treinadores. Dá muito pouco a continuidade que, em muitos casos, é necessária. E aí um ponto é muito importante. O caso do Juan Carlos Osório é um caso que necessita continuidade. E eu acho que ele não vai ter. Por esse início de ano, claro, o Campeonato Paranaense não derruba treinador, Sim. mas os testes excessivos, a rotação do elenco em momentos em que não é preciso, a filosofia muito ambiciosa, até demais, pode acabar Até demais, derrubando o talvez. Juan Carlos Osório. Então, por mim é isso. Eu acho que nenhum treinador consegue terminar o ano no Atlético, é um fato histórico isso, e o Juan Carlos Osório também não tem feito por onde para a gente avaliar de maneira positiva a perspectiva para o resto do ano. Agora, que tem potencial, eu acho que tem potencial de crescer, muito pela força do elenco. Para mim, o elenco do Atlético é muito forte, é um elenco muito bem montado, mas aí vai ter que cumprir algumas coisas, alguns quesitos de resultado principalmente, e para isso tem que jogar mais, né? Cara, assim, eu concordo contigo quanto ao elenco forte. Eu acho que o Atlético tem um 11 bem montado, talvez um 16, tá? 16 jogadores ali que possam realmente agregar Sim. a um nível competitivo para nós, com o ritmo certo, jogando as posições certas. Eu acho que a gente consegue competir legal. Mas o elenco tem lacunas, sim, ainda. O Atlético ainda precisa de um ponta. Eu acho que o Atlético ainda precisa de um meia para substituir a saída do Vitor Bueno. Eu acho que o Zapelli é um cara muito importante, muito mesmo, mas precisa realmente crescer, tá? O Atlético precisa evoluir nesse setor. E assim, cara, é um ponta, é um possível meia. Acho que esses dois aqui são primários. E não sei se não falta alguma outra coisa, Vincenzo. Mas se a gente for falar só sobre o Osório, o que eu acho que você tem toda a razão é a questão dos testes em demasia.
Eu acho que há uma certa resistência a como as coisas são tocadas no Brasil hoje. Não estou falando que isso é certo ou errado. Eu acho que ele sempre vai ser surpreendido. Se ele está sendo surpreendido no Paranaense, imagine como É, ele vai ser surpreendido no Brasileirão e afins. Ele sempre fala que está surpreendido, etc. E assim, cara, eu concordo com você. Assim, não dá para demitir técnico no estadual quando a gente está tendo uma campanha ainda de 6 vitórias e 4 empates. A gente não perdeu, não perde há 2 anos praticamente em campeonato estadual. Só sim. que assim, velho, eu vou tentar ser muito, muito polido aqui, cara. Me assusta a não evolução do Atlético. Me assusta o Atlético não evoluir e me assusta muito a gente não conseguir ter, no mínimo, um padrão de jogo, que esse padrão ainda não é visto. Ele muda a cada jogo. Começa com linha de 4, depois linha de 3, saída com 3, saída com 5, saída com tanto. Tá um pouco perdido, tá? Mas enfim, Vincenzo, esse é um papo, se Deus quiser, eu não gostaria de ter. Eu quero muito que o Osório possa engrenar por aqui, vá bem e, quem sabe, feche o ano conosco, né? Finalmente a gente tem um técnico que feche o ano. Torcemos muito para isso. Exatamente, cara. Exatamente. Assim, é importante esse fato que você traz. O padrão de jogo é o que falta nesse trabalho do Osório. Muito porque também ele faz testes demais. Você tem muitas mudanças de um jogo para outro. E claro, em algum momento da temporada esse padrão vai surgir, com treinamento, Perfeito. com tempo e etc. Mas nesse momento está mais complicado da gente identificar. E aí fica uma questão. O Osório vai abrandar esses testes no mata-mata e aí nas outras competições, em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, ou os testes vão continuar sendo feitos da maneira que estão sendo feitos? Porque se for a Perfeito. segunda opção, aí eu acho que nem a conversa não é nem no final do ano. Acho que a conversa passa a ser com o Carlos Osório vai chegar à metade da temporada, aí fica uma questão. Mas Cara, que papo eu acho que o duro, hein? trabalho tem potencial. Eu acho que o trabalho tem bastante potencial, se bem executado. Fechado? Perfeito. Tá falado então, tá feito mais um Tretes Responde, questões que a gente responde lá do grupo de membros da Tretes. Então, se você não faz parte ainda do grupo de membros lá no WhatsApp, acessa aí esse QR Code que está do meu lado na tela e, por favor, entre no grupo, uma grande resenha todo dia e as perguntas vêm de lá. Você que é membro, fica tranquilo que logo logo a gente também responde uma pergunta sua por aqui. Fechou? Um abraço a todo mundo que nos acompanhou e valeu. É nóis!